Você conseguiria imaginar que essa senhorinha de sorriso amável e aparência gentil fosse uma serial killer? Com toda certeza, não. Este é o típico caso em que podemos dizer que as aparências enganam. Os mistérios de uma mente doentia jamais são expostos na aparência. Embora muitos possam negar, somos fascinados em poder desvendá-los. Hoje vamos contar a história de Nanny Doss, que possivelmente se deixou levar por um desejo deturpado sobre romances. Nanny Doss nasceu na cidade rural no Alabama no ano de 1905. Era a quinta filha de um casal de fazendeiros e teve uma infância pobre e sofrida. O pai de Nanny era um sujeito autoritário, que fazia seus filhos trabalharem como empregados na fazenda da família. Quando falhavam em alguma tarefa, eram duramente castigados. Por isso, Nanny precisava se empenhar ao trabalho e não conseguia se dedicar aos estudos como deveria, sendo considerada mais tarde praticamente analfabeta. Aos 7 anos, em uma viagem com os pais, o trem fez uma parada brusca e Nanny foi lançada de cabeça contra uma barra de ferro. Por conta deste incidente, Nanny sofreu com fortes dores de cabeça durante toda a sua vida. Com um comportamento muito mais comum do que podemos imaginar para a época, o pai de Nanny não facilitou a sua vida. Proibia a filha de frequentar eventos sociais, usar vestidos, penteados ou até mesmo um simples batom. Na mente possessiva do pai, essa forma controversa de proteção evitaria que as filhas atraíssem o olhar malicioso dos homens. Mas essa atitude não foi suficiente para impedir que Nanny fosse molestada por diversos homens durante sua adolescência. Nanny passava horas folheando as revistas de romance de sua mãe. Ficava imaginando através das figuras como seria seu próprio futuro amoroso. Gostava da coluna do jornal Lonely Hearts, Corações Solitários, onde pessoas colocavam anúncio para encontros. Aos 16 anos, conseguiu seu primeiro emprego e seu primeiro namorado em uma fábrica. Após 5 meses de namoro, Nanny foi pressionada pelo pai a se casar. Disposta a fugir daquele ambiente infernal em que havia crescido, cedeu à pressão do pai e casou-se com Charles Braggs. Após o casório, os dois foram morar na casa da mãe de Charles. Nanny logo percebeu que trocou 6 por meia dúzia, quando a mãe de Charles se mostrou tão dominadora quanto seu pai. Para fugir do controle da sogra, Nanny passou a beber e a fumar. Desaparecia de casa por vários dias. Mesmo com um casamento fracassado, Nanny teve com Charles 4 filhos. 2 das filhas faleceram de forma inesperada e a causa da morte foi intoxicação alimentar. Charles então pegou a sua filha mais velha e saiu de casa. Mais tarde alegou que sentia medo de Nanny e que jamais voltaria a comer algo que fosse preparado por ela. Em busca de seu amor de revista, Nanny, agora com 24 anos, casou-se novamente. Agora com Frank Harrison, que viria a se tornar um alcoólatra irresponsável. Apesar disso, o casamento de Nanny e Frank durou por 16 anos. A filha mais velha de Nanny ficou grávida e no dia do nascimento da criança, Nanny se propôs a ajudar no parto, porém o bebê não resistiu e acabou falecendo assim que nasceu.
Cansada e abalada pelo trabalho de parto, a moça disse não ter certeza, pois parecia estar alucinando ao ver a sua mãe, Nene, enfiando uma agulha na cabeça da criança recém-nascida. Os médicos não encontraram a causa da morte da criança. Em outra situação em que Nene ficou cuidando do neto Robert para a filha visitar o próprio pai, quando retornou, Nene deu a notícia de que o bebê estava morto. A causa da morte foi asfixia, porém por causas desconhecidas. O marido de Nene, uma certa noite, voltou para casa bêbado e a estuprou. E logo depois ela achou uma garrafa de uísque que ele escondia no quintal, colocou veneno de rato e quando o homem bebeu, morreu. Com o dinheiro do seguro que Nene havia feito no nome do falecido, comprou uma casa em Jackson, no Mississippi. Em busca de seu verdadeiro amor, respondeu ao anúncio pessoal de um homem chamado Early Lanning. Os dois se encontraram e Early tornou-se o terceiro marido de Nene 2 dias depois que os dois se conheceram. Para raios de marido bêbado, Early tornou-se uma decepção que cheirava a álcool. 3 anos depois, Nene já estava de saco cheio dele. Então, em uma noite do ano de 1950, Nene serviu-lhe uma saborosa refeição temperada com altas doses de arsênico. O homem sentiu fortes dores em seu estômago e, depois de alguns dias de sofrimento, também morreu. Os médicos nunca desconfiaram de nada, nem mesmo quando a casa que Early teria deixado em nome de sua irmã pegou fogo misteriosamente. E mais uma vez, Nene embolsou o dinheiro do seguro. Com o dinheiro em mãos, Nene abandonou a cidade e viajou até a casa de sua irmã, que não muito diferente dos contatos anteriores de Nene, também faleceu. E você acha que Nene desistiu do amor? Em 1952, ao associar-se a uma agência de encontros, Nene conheceu e casou-se com Richard Morton, que não muito diferente dos outros, também provou ser uma decepção amorosa. Não por vício em álcool nem nada disso. Richard era um mulherengo de carteirinha. Nene, otimista e acreditava muito no amor, não matou seu marido ao descobrir as suas traições. Matou primeiro a mãe dele. Morton lamentou profundamente a perda da mãe. Então, 3 meses depois, Nene, comovida com o chororô do marido, o envenenou com arsênico, enviando para junto da mãe. Parecendo saber que não duraria muito, mesmo durante o casamento, Nene continuou a se corresponder através dos anúncios, e foi assim que em 1953 conheceu seu último marido, Samuel Doss, que não era alcoólatra, mulherengo, mas por algum motivo foi reprovado nos critérios amorosos de Nene. Cerca de 1 ano após o casamento, Nene serviu um bolo de ameixas com um tempero especial a Samuel, que logo começou a sentir dores estomacais e foi internado, permanecendo 23 dias no hospital. Samuel sobreviveu, teve alta e foi para casa. Naquela noite, Nene serviu-lhe um leitão assado, banhado em arsênico. Dessa vez, Samuel não teve sorte e morreu imediatamente. Devido ao histórico médico de Samuel, os médicos solicitaram uma autópsia que constatou que o estômago de Samuel possuía uma quantidade de arsênico suficiente para matar 20 homens de uma vez só. Os dias de liberdade e crueldade dessa viúva chegou ao fim. Interrogada, Nene confessou não só o assassinato de Samuel, mas também de todos os seus 4 maridos anteriores. E a confissão não parou por aí. Sua irmã, 2 filhas, netos, sobrinhos, sogra e até a própria mãe.
todos morreram nas mãos de Nene. Ao ser questionada sobre o motivo pelo qual fez isso, Nene teve uma crise de risos e disse que matou seus ex-maridos porque eles eram chatos, idiotas e lhes davam nos nervos. A partir daí, então, ela ficou conhecida como a Vovozinha Sorriso. Nene não explicou por que matou seus familiares. Tentou justificar que os crimes decorreram do acidente em que bateu a cabeça no trem lá quando era criança, mas as autoridades não levaram isso em conta. Então Nene foi condenada à prisão perpétua pela morte apenas de Samuel. Ela nunca foi julgada pelos outros assassinatos. E durante o tempo em que permaneceu na cadeia, Nene foi considerada uma presa exemplar, que ria, fazia brincadeiras e era considerada agradável com os carcereiros e as outras presas. Em uma entrevista, ela disse em tom de brincadeira que sempre pedia na prisão para que pudesse trabalhar na cozinha, preparando as refeições das outras detentas, mas que jamais lhe permitiram isso. Morreu de leucemia em 1962, exatamente 10 anos após ser presa. Nene passou a vida folheando revistas de amor, sonhando com seu futuro romântico, porém escreveu sua própria história baseada em crimes e assassinatos.